compartilhei uma palavra com a igreja, e eu quero que toda a igreja tenha acesso a essa palavra. Se nessa quarta-feira agora nós não tivéssemos o testemunho, eu iria repetir essa mensagem também na quarta-feira, dada a importância do assunto que tratei hoje de manhã com a igreja. Eu quero que você abra comigo em Salmo 133, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 133, Salmo de Davi, falando sobre a excelência da união fraternal. Salmo 133. Se você reparar que tem alguém sem Bíblia do seu lado, ofereça, para ler a palavra de Deus junto com você. A palavra de Deus diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Pai querido, a tua palavra é um instrumento de cura, de restauração, é também um instrumento de alerta, é um instrumento de ensino, e é também uma vara para medir, ó Deus, como está a nossa vida diante de Ti. Que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade para falar aos nossos corações, restaurando, avivando, renovando, curando, trazendo a Tua vontade, além das palavras que vamos ouvir, mas sendo nós, ó Deus, tocados intimamente pelo Teu Espírito Santo, e que o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Há alguns meses eu venho incomodado e incomodando Deus com algumas coisas que eu tenho orado e conversado com Deus. E quando fui a esse congresso agora que houve na Nova Vida, no final de agosto, lá em Águas de Lindóia, pastores, bispos, líderes da igreja reunidos no mesmo lugar que a gente faz uma vez por ano, eu fui com duas expectativas. Uma é que, como bispo, eu estaria ministrando um seminário para todos os pastores que estavam lá e líderes, e pedindo que Deus me usasse, para aquele assunto que foi ministrado. A outra coisa foi: Senhor, eu quero ir para que Tu fales comigo. Aproveitando a presença, pela primeira vez que conseguimos levar o pastor Cote, que foi uma bênção. Todos os pastores e bispos elogiaram a palavra que ele levou, mas eu disse: Senhor, intimamente eu quero que Tu fales comigo. E houve momentos em que ele estava ministrando que parecia que não tinha ninguém ali, era só eu e ele. Você sabe aquilo que quando Deus fala, parece que, meu Deus, o que o pastor está falando? Ele está falando tudo que eu estava clamando, tudo que eu estava pedindo uma resposta a Deus. Queridos, ele falou claramente sobre um problema que nós temos vivenciado, não somente aqui, mas muitas igrejas hoje têm vivenciado, que é o desafio da nossa unidade. Unidade essa que Davi está dizendo aqui, que quando os irmãos são um, quando os irmãos vivem em unidade, são unidos de alma, como disse o apóstolo Paulo, é como óleo precioso sobre a cabeça. E aí ele faz uma comparação com aquele momento em que o sumo sacerdote Arão foi ungido. Pela primeira vez agora Israel tinha um sumo sacerdote. E aquele momento único na história de Israel, quando o óleo desceu sobre a cabeça de Arão, e entornou na gola da sua veste, desceu pela sua roupa, e aquele momento da nação toda reunida, vendo aquilo acontecer. Um momento sublime. Mas ele também faz uma comparação com o orvalho, que cai nos montes de Sião, como o orvalho do Hermon. Irmãos, eu estive lá em Israel, visitando esses lugares, e lá não tem precipitação de chuva, como nós temos aqui. Muito pouca precipitação de chuva durante o ano. Então, o que tem de planta naquela região sobrevive por causa desse orvalho que cai durante a noite,
que é a única coisa que tem úmida para que as plantas possam se nutrir, se alimentar. Ou seja, ele está comparando com alguma coisa que é assim essencial à vida. O orvalho do Hermon, o orvalho que cai sobre os montes de Sião, é como a unidade da igreja. E não só da igreja, mas a unidade da família, a unidade daquilo que Deus criou para viver em unidade. Sem essa unidade, querido, todo o nosso esforço na igreja é vão. Todo o nosso esforço vai por água abaixo. Se não houver unidade na igreja, não tem pastor que dê jeito. Não tem palavra que dê jeito, não tem nada. A unidade é a base da existência da vida da igreja. O apóstolo Paulo chegou a escrever aos Filipenses e disse: eu rogo, eu suplico a vocês, que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês sejam unidos de alma. Paulo escreveu essa palavra, dizendo: ninguém faça por partidarismo, ninguém coloque em primeiro lugar o seu ego, o seu eu, mas cada qual pense naquilo que é do outro. Irmãos, e a unidade, ela só acontece quando realmente a gente está disposto. Ninguém consegue viver em unidade se disser assim: olha, vai me desculpar, mas eu não abro mão dos meus pontos de vista. Vai me desculpar, mas eu não abro mão dos meus sonhos, eu não abro mão das minhas coisas pessoais. Aquilo que eu quero é mais importante do que qualquer outra coisa. Nunca alguém vai viver em unidade dessa maneira. Um casal que chega ao casamento, o jovem, a moça, o rapaz. Cada um tem seus sonhos, cada um tem seus objetivos. Mas quando esse casal se une em casamento, formando uma família, a mulher tem que estar preparada para dizer assim: eu estou disposta a abrir mão do meu eu, para que a gente possa viver como família. O homem também, ele tem que dizer: olha, eu quando era rapaz, eu fazia o que eu queria, ia onde eu queria, executava o que eu queria, e era eu, mais eu, e só eu, em segundo lugar eu, no último lugar eu. Mas agora não, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. E para manter a unidade do casamento, irmãos, tem que haver unidade. E por isso tem muitos casais hoje que não estão suportando, estão separando, os filhos estão ficando sem pai, sem mãe. Por quê? Porque alguém no meio do caminho diz assim: vai desculpar, mas eu não abro mão, né, dos meus ideais, não abro mão da minha vontade de fazer isso ou aquilo. Queridos, isso está acontecendo com a igreja. E por isso, tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade. Mas eu quero dizer que as bênçãos que você mais quer, as coisas que você sonha, os propósitos de Deus na sua vida, as promessas de Deus na sua vida, elas estão debaixo de uma dependência, da dependência da unidade. Porque sem unidade, o que você mais quer que aconteça de bênção, simplesmente não irá acontecer. E não é a sua força de vontade, não é a sua capacidade, não é a sua, não, porque eu faço, porque eu, não tem jeito. Tem coisas que a gente depende da bênção de Deus. Por isso, Davi está dizendo aqui: irmãos, é como o óleo que desce pela cabeça. Ele comparou a unção de um sacerdote. Só Deus pode fazer isso. O orvalho que cai na noite, que faz uma região desértica poder florescer. Só Deus pode fazer. Homem nenhum é capaz de fazer isso. Ele comparou a coisas muito importantes, coisas que sem elas não há vida. O que eu vou falar essa noite à igreja é para você entender, querido, nós precisamos nos amoldar ao querer de Deus. Não é Deus que se amolda ao nosso querer, à nossa vontade, não. Ele estabeleceu planos e projetos. Mas nós precisamos nos amoldar aquilo que Ele tem de bom e preparado para as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos pessoas murmurando, e Jesus dando uma palavra até dura, quando Ele estava expulsando os demônios, né? Alguns disseram: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus disse: uma casa dividida contra si não subsistirá. Chamou a atenção daqueles homens e disse: eu não tenho nada a ver com esse Beelzebu. E tenho mais a dizer a vocês: quem comigo não ajunta, espalha.
Há pessoas hoje de Deus, crentes frequentando a igreja, e conhecem a palavra de Deus, que estão sendo usadas por demônios para espalhar e não para unir. Jesus dedica um capítulo inteiro do livro de João 17. Você lê em casa, por favor, lição de casa, pega com cuidado e leia João 17. E você vai ver Jesus dedicando um capítulo inteiro à oração por mim e por você. Jesus orando por nós, ao Pai. Pai, eu peço que eles sejam um, como nós somos, eu em ti, tu em mim. Sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, sabe como é o maior desafio da igreja hoje? É fazer com que o mundo acredite em Jesus. E como é que o mundo vai acreditar em Jesus se ele olha para a igreja e vê um povo desunido? Gente que não anda em unidade, nem com Deus, nem com a palavra, nem com o seu irmão. Crentes que não estão conseguindo suportar o seu casamento. A desunião está na família. Pais que não são unidos com os filhos, filhos que não são unidos com os pais. E aí, veste uma roupinha de ver Deus e vai para a igreja e diz para o vizinho que é crente. E o vizinho vai dizer, crente como você é, eu prefiro ficar ímpio como sou. Porque eu não vejo nenhuma diferença na sua vida. Sabe o que o mundo quer ver em nós, irmãos? O mundo quer ver em nós uma coisa diferente. Aquilo que eles não têm. O mundo quer olhar para o cristão e ver verdadeiramente aquela ali, uma família unida. Olha os pais, olha os filhos, olha como eles vivem. Olha a harmonia entre eles. Querido, se isso não está acontecendo dentro da sua casa, você não pode assistir isso e dizer, fazer o quê, né? Fazer o quê, irmão? Lançar-se aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu não posso ser motivo de separação da minha família. Senhor, me dá uma estratégia, Senhor, me mostra o que eu vou fazer. Pois Jesus disse que da nossa unidade depende que o mundo creia que Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar. Eu quero falar sobre uma experiência. Esse assunto é uma coisa muito séria. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 12, se você puder abrir comigo, está em Salmos, vire as páginas alguma coisa à frente, vai em Provérbios 6. Olha as palavras, irmãos, eu estou aqui imprensado contra o relógio, eu vou tentar, remir o tempo. Provérbios 6, 12. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, ou seja, o homem de Satanás, porque o termo Belial se refere ao diabo, o homem vil é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. Pessoas que, escamoteiam, são pessoas, que tramam coisas e ficam fazendo conversinhas fiadas aqui e ali e tentando lançar um irmão contra o outro. Você sabe o que fulano disse? Olha, e aquilo, não sei o quê, e eu sou contra aquilo. Você viu o que o líder fez, o pastor, não sei o quê, o bispo? Esse homem de Belial aí. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Quando a pessoa começa a andar pelo caminho, irmãos, da desunião, é um caminho, muitas vezes sem volta, é um caminho que não tem cura, é um caminho de Judas, é um caminho de Absalão. No final, todos dois terminaram mortos. Por quê? Porque decidiram rachar com uma coisa que Deus disse para conservar. E olha o que diz, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina, ou seja, tem coisa que aborrece a Deus, mas tem uma coisa que Deus abomina. Então, veja bem a diferença entre aborrecer, né? Tem coisa que te deixa triste, mas tem coisa que você não suporta, e você não admite. É mais ou menos por aí. Então, aqui nós vemos Salomão dando a lista. A primeira coisa que Deus não suporta, que aborrece a Deus, é olhos altivos. Gente que olha os outros por cima, assim, como famosão, tal, sou melhor do que você.
Língua mentirosa, ou seja, gente que vive mentindo. É a segunda coisa. A terceira coisa é mãos que derramam sangue inocente. Deus não gosta disso. Coração que tramam projetos iníquos. Gente que sabe lá no coração fica, sabe, tramando coisa. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque eu vou conseguir isso aqui, porque eu vou passar por aqui, porque eu vou ali, porque eu não sei o quê, eu consigo com fulano, beltrano, eu vou lá, falo com ciclano. Deus não gosta de gente assim. Pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que para fazer o bem, irmãos, é uma dificuldade, sabe? É sem pressa, sem pressa. Sabe aquele filho que você tem, e quando você manda ele fazer uma coisa boa, ele faz, mas resmungando? E as coisas ruins que você que não quer que ele faz com uma destreza, com uma rapidez, com uma vontade. É por aí. Isso aborrece a Deus. A sexta coisa é testemunha falsa que profere mentiras. Gente que vai e jura um negócio que não, é mentira. Deus não gosta. Agora, o que realmente Deus não suporta, o que Deus classifica como abominação, aquilo que vai na última gota da taça de Deus, entorna a ira de Deus, é o que semeia contendas entre irmãos. Esse aí Deus não suporta. E quando eu estava nesse congresso, Deus falou claramente ao meu coração que há pessoas fazendo isso dentro da nossa igreja. Semeando contenda, semeando divisão, puxando para trás, fazendo senãos, fazendo questionamentos maliciosos. E o que eu ouvi de Deus, eu vou fazer. A primeira coisa que Deus me falou, alerte o meu povo sobre isso. E a segunda coisa que Deus me mandou fazer, foi o que Jesus fez com os fariseus. Seja duro com essa gente. Porque quem poupa ovelhas, quem poupa lobos, sacrifica as ovelhas. E por causa de pessoas assim, pessoas estão se desviando do Evangelho. Hoje de manhã eu estava falando com o diácono Jorge aqui, aliás, com a igreja, e o diácono Jorge estava sentado ali. Uma coisa que deixou o diácono Jorge muito triste quando ele soube, há uns dias atrás, é que houve um comentário de alguém da igreja, falando com alguns irmãos, dizendo, eu não venho no dia da inauguração lá em cima, porque eu tenho medo desse negócio aí em cima desabar. Irmãos, é de uma malignidade a toda prova. Porque isso aí é construção da cabeça do Jorge e do bispo. Quem faz um comentário assim, empresta sua boca para o diabo, para que o diabo fale através dela. Essa semana, quando subi com os irmãos lá na sexta-feira, que nós oramos, eu aproveitei para mostrar-lhes as construções. E eles ficaram maravilhados de ver como aquela torre foi construída, como tudo está sendo construído. O nosso telhado, irmãos, custou quase R$500 mil. Foi projetado por um engenheiro especialista em estrutura metálica. Não foi nem o nosso engenheiro, que é há muito tempo nosso engenheiro, o João Arede. Ele levou esse telhado para um especialista em estrutura metálica. Contratamos uma empresa especializada em esse tipo de construção, que me mostrou o portfólio deles com obras maiores do que a nossa. E eles executaram com toda a destreza. Quando eu via aqueles homens andando lá em cima naquelas vigas, eu ficava apavorado. Mas que serviço, que obra. Colocamos a melhor telha que existe no Brasil. Se tentar comprar uma telha melhor do que essa, no Brasil não tem. Pode ser que no exterior tenha. No Brasil não tem. Estamos pagando a duras penas para vir alguém fazer um comentário malicioso, pernicioso, destrutivo. Realmente eu faço questão que esse irmão no dia não esteja aqui, porque ele não vai se alegrar com os que se alegram. É como disse Neemias lá,
quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele disse: essa gente não vai ter parte, não vão participar da bênção que Deus vai fazer em Israel, vão ficar à parte. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não é somente um comentário como esse, mas é toda a sorte de comportamentos que divide o corpo de Cristo. E normalmente vem de pessoas que estão com segundas intenções. Absalão, filho de Davi, mata o seu próprio irmão e foge. E Davi permite que ele volte para Jerusalém com aquele amor de pai, né? O recebe de volta, 4 anos depois. E ele simplesmente, depois que voltou, vai para a porta da cidade para ficar falando mal do pai. E dizendo: não, olha, quem dera eu fosse juiz em Jerusalém, porque vocês não passariam por problemas, porque meu pai não tem tempo de julgar as causas de vocês. Então ele esbarrava com as pessoas na entrada da cidade, e quando alguém vinha cumprimentá-lo, e vinha beijar a sua mão, porque ele era filho do rei, ele disse: não, que isso, rapaz, não faz isso não, eu sou como você. Abraçava, beijava, trabalho de político ordinário. E com isso, diz o texto, que ele ia ganhando o coração das pessoas, né? Poxa, que cara bom, que cara bacana, que cara que pensa na nossa, né, vida, no nosso bem-querer e no nosso bem-viver. Nada, irmãos, nada disso. Ele estava conspirando para tomar o trono do Pai. E diz o texto lá, que se você puder ler, a gente está com um tempo bem apertado, né, em 2 Samuel 15, de 1 a 6, que ele pegou 50 homens e botou na frente dele, para correr na frente dele, aonde ele chegasse. Ele queria chegar chegando, né? E assim ele foi conspirando 4 anos contra o pai. Um dia ele foi ao pai e disse assim: pai, quando eu estava lá exilado, eu fiz uma promessa a Deus, que se eu voltasse para Jerusalém, eu ia fazer um culto lá em Hebrom, em agradecimento a Deus. Eu posso lá, papai, fazer o culto? E aí Davi, com seu coração de pai, amoroso, sem maldade no coração, disse: pode ir, meu filho, não tem problema. Aí ele pega e convida 200 homens que não sabiam por que estavam indo lá, mas foram por influência do convite do filho do rei. Foram. E diz o texto lá, em 2 Samuel 15, do versículo 7 em diante, diz que esses homens foram na simplicidade do seu coração, que não imaginavam, mas ele já tinha mandado mensageiros para todas as tribos, e dizendo: quando vocês ouvirem a trombeta tocar em Hebrom, é porque Absalão se tornou rei em Israel. E ele fez isso, irmãos. Ele proclamou-se rei nas costas do seu pai. Irmãos, que tem de igreja hoje sendo aberta por aí, nessa base, é de assustar. Gente que não tem chamado, gente que se autoproclamou pastor, apóstolo, profeta, tem de tudo. Tem gente que vai na simplicidade, não sabe. Mas eu quero dizer a você, querido, procure ser mais prudente nas suas escolhas, porque você pode ser enredado por alguém que está com malícia no coração, contra a sua vida, e você entrar de gaiato. Eu lembro daquela música, né? Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano, e tem um monte de gente fazendo isso hoje, crente. Peça direção a Deus, querido. E o que acontece? Ele termina mal, porque depois ele, perseguindo o pai fugiu de Jerusalém para não ter... Olha que situação de Davi. Davi fugiu do seu palácio para não ter que matar o filho. Para que o general dele, Joabe, queria matá-lo. E Davi preferiu fugir, para não guerrear contra o filho. Mas um dia ele lá, fugindo, ficou enganchado num galho de carvalho, porque ele estava montado no mulo, e o mulo passou debaixo do carvalho, ele enganchou pelo pescoço e ficou lá pendurado. Contaram para Joabe, general de Davi. Joabe foi lá e liquidou a fatura, matou Absalão pendurado. Por que Joabe fez isso? Contra a ordem de Davi. Davi disse que não queria que fizesse isso com o filho dele, mas ele fez. Fez por quê? Porque o Absalão, para ferir Davi, foi lá na plantação
na lavoura de Joabe, general, e tocou fogo em tudo. Pessoas assim, é gente que aonde chega, taca fogo em tudo. E o que acontece? Ele morre desse jeito, assim como outros como ele, assim como Datã, Coré e Abirão, que a terra abriu e engoliu. Mas parece que tem gente que ainda não entendeu que Deus zela e vela pela unidade da igreja. Satanás sabe que a única forma dele parar uma igreja local que caminha na sua caminhada com Deus é usar desejos e cobiças que estão lá dentro do coração de algumas pessoas para provocar divisão no meio da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque numa igreja onde não tem escândalos, onde a liderança tem uma família sólida, como é aqui na nossa igreja, os pastores, tá? Eu, os líderes, família sólida. Então não tem escândalos na família. Não tem traições, não tem divórcios, não tem adultério, não tem. Então o diabo não consegue entrar por aqui. Ele não consegue entrar também na área de dinheiro. Por quê? Porque a igreja é bem administrada. Eu expliquei hoje pela manhã, já faz anos que eu não toco a parte administrativa da igreja na área financeira. Nós temos um conselho financeiro, temos uma pessoa que toma conta, uma tesoureira. Nós temos uma administração limpa, né? Então, o diabo também não pode entrar nessa área, essa área está bloqueada para ele. Então, quando ele não entra nessas áreas, ele entra usando pessoas para criar contendas, como lá em Neemias. Neemias disse, gente, olha só, o inimigo está querendo parar a nossa obra. Então eles já disseram que vão entrar no nosso meio, até que a gente não perceba, eles estarão no nosso meio, e vão suscitar confusão no nosso meio para fazer parar a obra. E Neemias disse o seguinte, olha, vamos pôr guarda contra essa gente. Nós vamos vigiar de dia e de noite. Uma parte vai estar trabalhando e a outra parte vai estar vigiando. E a gente vai fazendo assim, vai se revezando. Quando o inimigo percebeu que não tinha mais jeito, então eles frustraram os planos dele, não conseguiram atacar, porque eles estavam preparados. E eu estou convidando a igreja para a gente orar na torre, irmãos, não é à toa, não. Essa campanha de oração na torre, esse início de usar a nossa torre para orar, tem a ver com a luta que a igreja tem passado nos últimos tempos. Mas uma coisa Neemias fez, ele avisou ao povo de Israel o que estava acontecendo, ele alertou o que podia acontecer, e ele pediu para eles vigiarem, e eu estou pedindo para a nossa igreja, cada membro, vamos vigiar. Quando você vê alguém com uma conversinha fiada, porque fulano, porque o líder, porque Beltrano, no ciclano, falou isso, falou aquilo, e você vê que está contra a orientação dada pela liderança da igreja, você pega essa pessoa e fala, querido, você está com um problema? Tá, então fazer o seguinte, você já falou isso com o bispo ou com os pastores? Não, então vai lá falar, irmão, procura lá. Não, mas eu procuro falar e eles não querem me ouvir. Não querem me ouvir? Rapaz, então fazer o seguinte, me dá a sua mão aqui, me dá a sua mão. Vamos junto lá no bispo, nos pastores, para conversar sobre o assunto. Você vai ver que na hora a pessoa vai dizer, não é assim, não precisa isso. Eu estou comentando com o irmão, só para o irmão orar. Irmão, esse comentário que você está fazendo não é para oração. Esse comentário que você está fazendo é para destruição. Ou você vai comigo lá, no bispo, para a gente conversar sobre isso, ou você larga a mão de falar isso comigo, porque eu não quero mais te ouvir. Isso é pernicioso. Seja quem for que fizer um comentário desse, irmãos. Porque a primeira coisa que Deus me falou a respeito disso é que eu avisasse a igreja. E a segunda coisa que Deus me falou, e eu vou fazer, é que eu fosse duro com esse tipo de comportamento dentro da igreja. Porque eu sou conhecido, irmãos, no meio da liderança da igreja, como aquele pastorzão. O bispo é paciente, o bispo ele vai a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha, e esse tipo de gente acha que eu sou bobo. E vai fazendo destruição no meio da igreja. Irmãos, o primeiro comentário que eu vi a respeito desse assunto, eu vou querer saber quem é, e vou chamar a pessoa para conversar, seja ela quem for. Esteja em que nível estiver na igreja. E vou dizer para ela, quem comigo não ajunta, espalha. Então, se o irmão não está conseguindo ajuntar comigo, vai espalhar com o diabo em outro lugar. Porque aqui tem um pastor que vai proteger as ovelhas dessa igreja.
Você não vai fazer esse comentário maldoso, a menos que você queira subir no púlpito da igreja comigo domingo e nós vamos tratar desse assunto na frente de toda a igreja. Topa! Porque eu não aceito, irmãos. Nós somos chamados a viver em unidade e em verdade. Os irmãos me vêm pregar todo domingo aqui, sabem, né, que eu não toco nesses assuntos. Mas eu estou sendo obrigado a fazer isso, porque Deus está me mandando fazer. E não estranha não, se você vê, cadê fulano? Foi embora, Beltrano, foi embora. Não fica triste não, irmãos, que se for embora por esse motivo, Deus está limpando a igreja. Porque essa gente não tem herança no que Deus vai fazer na vida dessa igreja. Não tem herança. Quem faz tipos de comentários como esse que eu falei hoje com a igreja, não tem herança nessa igreja. Somos uma igreja séria. Não estamos brincando de ver Deus aqui aos domingos. Eu tenho alvos diante de Deus, Deus sabe que Ele me chamou para fazer, eu estou fazendo há 22 anos nessa igreja. Eu não cheguei aqui na semana passada, nem caí de paraquedas. E Deus está me dizendo, meu filho, não tema. Você chama a atenção. Se a pessoa não se der por avisado, você toma a iniciativa de fazer o que precisa ser feito. Hoje de manhã eu estava falando aqui sobre esse assunto. No final do culto, uma mãe veio me procurar. E eu ando muito preocupado com a nossa juventude. Porque eu percebi, tenho percebido, que uma quantidade de jovens não tem participado nem de ceia na igreja. Porque se eles não ceiam domingo de manhã, não ceiam no domingo à tarde, né, no primeiro domingo, se eles não ceiam na quinta-feira à tarde, onde eles estão ceando? E quando eu toquei nesse assunto, uma mãe me segurou lá, saindo da igreja, e disse, olha, o senhor foi muito propício em falar o que o senhor falou. Porque a minha filha faz parte da juventude, trabalha na equipe de apoio, e há 5 meses ela não participa da ceia. Isso eu estou falando da minha filha, mas tem outras histórias que eu sei. Queridos, a ceia é um momento sublime de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Partir o pão, tomar o cálice. Por que alguém foge de uma comunhão como essa? Ou está com problema com a igreja, ou está com problema com Deus. Porque se a ceia é um momento sublime de comunhão com Jesus, com Deus, e com o nosso irmão, e eu não participo, então eu estou com algum problema. Alguém pode ter problemas e realmente ficar longe da ceia? Pode acontecer, pode. Mas pode também procurar, conversar, acertar, ver o que está acontecendo e redimir-se. Não pode ficar nessa situação. Eu venho conversando isso com o pastor Renato. Essa semana nós vamos tomar algumas atitudes bem práticas em relação a isso, porque falar ele já vem falando há muito tempo. E nós precisamos, queridos, ser a igreja que Deus quer que a gente seja, para que você não perca a sua família, para que você não perca os seus filhos. A unidade que não acontece na igreja também não acontece em casa. Eu não conheço na história da igreja a qual eu participo na minha vida desde 76, na Nova Vida. Eu não conheço alguém que não anda em unidade com a igreja sendo crente e que a família dele seja unida. Não conheço. Pode olhar, os pais que agem assim, os filhos estão desagregados da igreja. Pode olhar. Não estou falando filhos pequenos, porque esse vem com os pais, segura pela mão e traz. Eu estou falando quando crescem, se tornam jovens, adultos, eles não permanecem na igreja. Porque a desunião dos pais com a igreja provoca também isso nos filhos. Hoje de manhã fui procurado por uma mãe, uma outra mãe, que entrou em lágrimas no gabinete. Não é dia de gabinete domingo, mas ela foi e eu atendo. Eu sei que há situações de emergência. Chorando, triste e ao mesmo tempo indignada, porque a sua filha pegou a Bíblia que ela deu, que estava no quarto dela, levou para ela, botou na mão dela e disse, mãe, guarda no escritório. Eu não preciso mais dessa Bíblia no meu quarto, porque a partir de hoje eu não acredito mais em Deus. Não precisa eu dizer para você que essa mãe se sentiu arrasada, porque ela é uma serva de Deus. Mas tudo isso por quê?
por causa de influência na escola. Porque ela tem professor lá na escola que ensinou a ela que é bonito ser gnóstico, uma pessoa que não crê em Deus. E ela adotou isso para a sua vida. Aí quando eu digo à igreja que é importante termos uma escola cujos professores dão testemunho com a sua própria vida e que ensinam as crianças não somente as letras, mas ensinam a palavra de Deus, tem gente que acha que não é importante. Vai falar para uma mãe dessa, diz lá, conversa com ela, tenta convencer essa mãe de que não é importante. Vê se consegue. É muito fácil falar. Ela disse que um determinado professor lá da escola, da filha dela, fala na sala de aula abertamente: as meninas bonitas que tem aqui, as inteligentes da turma, são aquelas que não se reprimem, que quem quiser ela transar, elas têm vontade de transar, vão lá e transam. Essas são as meninas inteligentes e bonitas da turma. Esse miserável desse professor não tem família. Ele não é casado, não tem filho. E a menina que ele namora hoje com 30 anos tem 21. E ele já deu uma entrada assim nas meninas, porque ele também está interessado em pegar umas ali na turma. Essa mãe disse, entrou lá no e-mail do professor, no Facebook dele, e mandou um recadinho para ele. Eu queria que você falasse isso para sua filha, seu sem vergonha. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. E o único lugar de proteção são os muros de uma igreja que vive em unidade, em que um ajuda o outro, um apoia o outro, um olha e diz assim, irmão, olha, cuidado aqui, cuidado ali. Irmãos, nós precisamos nos ajudar como igreja, viver em unidade. Se o diabo conseguir espalhar isso, nós estamos perdidos. Porque fora dos muros da igreja, de uma igreja saudável, eu não estou falando de igreja maluca, não. Tem umas igrejas doidas hoje aí, doida, maluca. Que o pastor jamais pregaria uma mensagem como essa que estou pregando agora. Eu duvido que um homem de uma igreja doida dessa que a gente está vendo por fora faz esse tipo de alerta à igreja. Não faz, porque ele também é maldito. Eu sei que é duro o que eu estou falando nessa noite, mas é o que Deus me falou nesse congresso. Quando eu fui pedindo a Deus, fala comigo, Senhor, o que fazer para proteger a tua igreja? E Deus me disse, fala ao meu povo que eles vivam em unidade, porque essa é a proteção que eu tenho para eles. E assim como eu fiz hoje de manhã, eu quero fazer hoje à noite uma renovação do pacto de unidade que nós temos como igreja nesse lugar. Hoje eu fiz com a ceia de manhã, mas não temos ceia à noite, mas isso não impede da gente fazer uma renovação. Isso vai guardar a tua casa. Pai e mãe, você que é unido à igreja, vive uma vida sincera diante de Deus, você e seus filhos serão protegidos por esse pacto, por essa aliança. Quando você é infiel a essa aliança, você bota os seus filhos em situação de perigo. Eu já disse isso, pai e mãe que em casa fica com conversinha fiada na presença dos filhos, falando contra o irmão da igreja, contra a liderança da igreja, você não sabe o mal que você está fazendo para os seus filhos. Eles estão ouvindo isso, e eles estão aprendendo que igreja é lugar de falsidade, que a gente vai depois para falar mal do outro. Vamos sair dali. Fechem o cerco, unam-se em Cristo, para que a gente possa vencer esse mundo maligno que está aí do lado de fora. Há 7 anos atrás, quando eu anunciei à igreja que nós íamos ter uma escola, foi por esse motivo. E houveram irmãos que fizeram comentários, liderança da igreja, eu não sou a favor de escola na igreja. Vai dizer para essa mãe, diz para ela, que teve o seu filho ou sua filha vilipendiada na escola por um professor maligno, cujo diretor da escola está nem aí. Vai dizer, convence ela. Nós temos uma escola confessional,
Os pais que botam as crianças aqui sabem, nós falamos abertamente, essa igreja aqui, essa escola, ela é confessional cristã evangélica. Aqui vamos falar de Bíblia de Deus. Aqui vamos falar da família, vamos ensinar o seu filho a ler a Bíblia, a orar e crer em Deus. E a gente fala na primeira reunião, ainda está em tempo de você ir lá embaixo passar e cancelar a matrícula. E para surpresa nossa, que os pais ímpios, que não frequentam igreja nenhuma, eles dizem, pois botamos os nossos filhos aqui justamente por esse motivo, porque nós estamos fugindo do que a gente está vendo lá fora. Confiamos na escola por causa disso. Aí você vê pessoas dentro do nosso meio, falando mal da escola. Você vai ouvir falar de pessoas que vão sair dessa igreja. Eu estou preparando a igreja. Porque eu vou chamar e dizer, meu filho, ou ajunta ou espalha, escolhe. Se você não quer ajuntar, então espalha, vai embora. Vai fazer a sua destruição em outro lugar. Mas não permita que Satanás use você para destruir o corpo de Cristo dessa igreja, porque aqui tem liderança, aqui tem pastor, eu tenho um compromisso com Deus, e eu vou cumprir o que Deus tem comigo. Doa quem doer, custe o que custar, mas os que tiverem fidelidade vão usufruir de tudo aquilo que Deus tem prometido para a vida dessa igreja. Os que não querem viver em fidelidade vão ficar incomodados aqui. Já estou adiantando, se alguém não quer fidelidade, vai ficar incomodado nessa igreja. Essa igreja vai fazer mal para quem não quer viver em fidelidade, para quem não quiser viver em unidade, não quer viver em amor verdadeiro uns pelos outros, guardando a vida uns dos outros, abençoando uns aos outros. Quem tem dificuldade de entender isso, não vai se sentir bem no nosso meio, e vai ser removido daqui pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai tirar daqui. Mas nessa noite eu quero orar, pedindo a Deus que renove essa aliança em nossos corações. Você ama essa igreja? Amém? Então, eu conto com você. Cada um de nós tem que ter um escudo, uma espada, uma lança preparada para rechaçar aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a vida dessa igreja, porque ele não vai fazer. Nossas famílias estão em Cristo e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, que é uma minoria, é um grupinho bem pequeno. Eu estou falando a pessoas nessa noite que não tem nada a ver com isso. Eu sei, o seu coração é de Jesus, você ama essa igreja, o seu pastor, a sua liderança, você ama a palavra de Deus, mas eu estou alertando que há pessoas no nosso meio que amam o seu próprio ventre e que têm projetos pessoais acima dos projetos que Deus tem para a vida dessa igreja. Essas pessoas não vão ficar aqui. Como no passado, outros saíram. E quando isso aconteceu, a igreja ficou leve. A igreja ficou abençoada, livre. E nós vamos fazer a mesma coisa agora. E não serei eu não, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Ele já me preparou. Ele pediu apenas que eu tome atitudes, mas Ele é quem vai agir. Ele é quem vai agir. Eu quero convidar você nessa noite a nós orarmos, renovando a nossa atitude de amor, de fidelidade, de comunhão uns com os outros.